Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, como estamos aí, no propósito de jejum e oração, como o Espírito Santo mandou falar as ovelhas de Cristo. Quem é ovelha, ouve a voz de Deus, ouve a voz do pastor Jesus, do Espírito Santo falar. Para nós ficar um pouco ausente também do YouTube e reservar em jejum e oração e leitura da palavra, e só entrar em culto de som de áudio, É um canal de som de áudio Defesa da Sã Doutrina, que não tem propaganda mundana, e já sair e orar e jejuar a Deus e ler a Bíblia. E diante, meus irmãos, de oração, jejum a Deus, leitura da palavra, Deus me fez lembrar uma revelação que Ele me deu no ano de 2019, acerca do caboclo profético. E Jesus, o teu Espírito Santo, reforçou essa tese, dando mais uma alerta aos irmãos, às irmãs, pregadores e pastores de doutrina, porque muitos pastores são de Deus e muitos também começaram no Espírito, pregando a verdade, mas está sendo enganado por caboclo profético. Deus me mostrou, irmãos, que esse demônio, ele está por falta de vigilância de muitos irmãos de não ler a Bíblia. Eles estão sendo igual os crentes tessalônicos, que Paulo repreendeu. Os crentes tessalônicos eram crentes fiéis, obediente a Deus, porém frágil no entendimento, era facilmente enganado. Tanto é que quando Paulo chegou em Bereia, ele se admirou dos crentes bereanos, porque além de ser doutrinados, eram crentes que botavam à prova aqueles que diziam ser apóstolo e não era, que eles provaram até Paulo, que tudo que Paulo pregava, eles consultavam a Deus e nas suas santas escrituras. Paulo se admirou deles e exortou Tessalônica dessa falta de entendimento. E também está acontecendo com muitos crentes em nossos dias, crentes fiéis a Deus, crentes que não vê televisão, irmãs que não usa pinturas, não usa vaidade, não corta o cabelo, não usa calça, e que são crentes verdadeiros que começam do interior, porque a transformação começa por dentro do coração, porque muitos também são aparências, mas o coração continua no Egito ainda, é arrogante, é invejoso, fala palavrão, não assiste televisão, mas no seu coração deseja televisão, deseja as coisas mundanas. Então esses não são convertidos. Estou falando para crentes convertidos de verdade, que têm se esforçado para andar em santidade com Deus, meus irmãos? Então Jesus dá uma repreensão a muitos desses crentes que são fiéis, que estão sendo frágeis no entendimento. Esse demônio caboclo profético, ele tem entrado em visões e revelações falsas aos meus irmãos, por falta de conhecimento da Bíblia, para fazer vocês entrar em contradição, fazer vocês entrar em contradições nas revelações e visões, para promover escândalo da obra de Deus, e vocês virar alvo de chacota, de chacorrice na boca dos ímpios e dos crentes mundanos. E para que o povo não creia nas verdadeiras visões que Deus passa aos teus servos. Então Deus manda todos nós vigiarmos. Então Jesus me mostrou esse demônio terrível, como lá no mês de março, antes de Deus me dar aquela revelação acerca do mundanismo que invadia o nosso ministério, onde eu congrego, e essa revelação se cumpriu, todos viram, dias antes Deus também tinha me revelado acerca desse demônio perigoso. Então vocês, irmãos, têm que vigiar. Muitos crentes estão mais preocupados com o anticristo do que com o próprio Jesus, que vai vir, que com o sopro da sua boca vai derrotar eles. E o diabo está aproveitando para fazer confusão entre os irmãos, entre as irmãs. Vocês têm que se preocupar com Jesus, irmãos. Se preocupar com Jesus. O anticristo já está aí, o espírito dele, através da ideologia de gênero, o sistema ateísta, sistema do comunista, militar, união homofetiva, tudo aí, falsos profetas e falsos crentes. Então, meus irmãos, só que a besta do Apocalipse, ela não se manifestou ainda, como diz a Bíblia, porque algo detém, o Espírito Santo o detém juntamente com a igreja, porque a igreja
tem o Espírito Santo, a igreja verdadeira, aquela que resiste o diabo, né? Então aquele que resiste, quando for retirado, aí vai se manifestar o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que é de Deus e será destruído pelo resplendor da vinda de Jesus. Ou seja, ele vai se manifestar no período da grande tribulação, e no final da grande tribulação, quando Jesus vir com toda a sua igreja, como diz lá no livro de Judas, as cartas de Judas, louvado seja Deus, que o Senhor virá com todos os seus santos, como profetizou Enoque, e também em Apocalipse 19. Quando fala todos os seus santos, compreende a igreja e o exército do céu. Então, mas não é a questão disso que eu vou falar agora. Isso aí eu vou fazer uma pregação mais forte sobre isso, para orientar meus irmãos. Então, o Espírito Santo quer orientar meus irmãos aqui agora. A igreja que resiste o pecado, que resiste o mundo, que está com o Espírito Santo, precisa vigiar, irmãos. Muitos estão sendo enganados pelo caboclo profético, pastores, pregadores de doutrina, prega contra o WhatsApp, contra o Facebook, contra a televisão, mas estão sendo frágeis no entendimento e devido à soberba no coração, não está entendendo a voz do Espírito Santo. E se vós continuar resistindo, vão se tornar falsos profetas, ou já é, porque estão distorcendo a verdade, né, e entrando em contradições de suas visões, e não é de Deus. Toda a revelação que Deus passa para nós temos que orar a Deus antes, consultar na Bíblia, jejuar, orar e ler a palavra de Deus. Mas muitos estão ansiosos, né, meus irmãos? Então, tem que vigiar. O Espírito Santo de Deus, ele não causa confusão na mente de ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele não causa dúvida nos corações. Então, meus irmãos, vocês têm que vigiar. Então, Deus me mostrou que esse demônio está entrando em muitas mentes, muitos pastores, e eles não estão vigiando. Porque esse demônio é aquele demônio que Jesus falou, o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta. Nos últimos dias faria tão grandes sinais e prodígios, que, se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos de Deus? Os crentes fiel verdadeiro. E para ele enganar os crentes fiel, ele tem que pregar algumas verdades, mas o espírito do engano não consegue esconder sua cauda por muito tempo. Ele é desmascarado. Então muitos irmãos estão sendo teimosos, estão entregando revelações aí que não é de Deus. E muitas vezes são revelações de Deus, mas estão sendo mal interpretadas. Não estão interpretando literalmente como Deus manda. Estão distorcendo. E Deus está triste com isso, então Deus está avisando. Então, antes de eu firmar mais essa revelação que Deus me falou comigo, que eu já falei para os irmãos, Deus falou, eu quero ler em 2 Coríntios 11, verso 3, ó. Verso 3: mas tendo assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebesse um outro Espírito, que não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste, com razão se não sofrereis. Agora o verso 14, verso 13, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros falsos, transfigurando em apóstolo de Cristo. Não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Compreende anjo? Anjo compreende mensageiro. Luz, uma das tradições, luz compreende fogo, verdade. Então o diabo, para tentar enganar, ele prega algumas verdades para cativar. E muitas vezes, um crente fiel, ele dá uma visão parecendo ser verdade para cativar e enganar. E vocês têm que buscar o discernimento do Espírito Santo. E muitas vezes Deus permite, para você que ganha mais maturidade, para lá na frente Deus usar um outro vaso de Deus para te repreender, para que vocês consertem. Mas muitos não estão sendo humildes de aceitar a repreensão de Deus, estão sendo soberbos e rebatendo, e então vão blasfemar com o Espírito Santo e estão levando outras pessoas a blasfemar. Então esses pregadores, essas irmãs, esses irmãos, pastores que estão dessa maneira, cuidado, e eu vou contar uma experiência
de Deus. Eu não estou desmerecendo outros ministérios. Tem ministério que não é da PDA, que são de Deus, são sinceros, mas estão faltando conhecimento da palavra. Nós cremos na revelação de Deus, sim, cremos nas profecias, cremos nas visões de Deus, mas com respaldo bíblico, meus irmãos. Tem que ter respaldo bíblico com a palavra do Senhor. Se não tiver respaldo bíblico com a palavra de Deus, é engano do diabo. Então tem que ter respaldo com a palavra, vocês não vêm estar em contradição, e é o que o diabo está fazendo aí, essa confusão, confundindo a mente de vocês. E vocês, pastores e irmãs que estão trazendo essas revelações sem respaldo bíblico, vocês vão pagar preço diante de Deus, porque é almas que estão sendo em jogo. Olha a confusão que está causando na mente dos irmãos e das irmãs. Por isso que eu falo, irmãos, vocês leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Falsos profetas, irmãos, são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos. Eles inventam profecias, sonhos e visões falsas, sem respaldos bíblicos, e as visões e profecias têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando as de Deus, e causam conflitos e confusão. Como podemos, irmão, reconhecer um falso profeta? Estudando a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, é falso profeta. Também é importante ver se a profecia se cumpre. Se não acontecer, é porque não veio de Deus. Foi coisa da imaginação da pessoa, não é de Deus. Devemos, meus irmãos, evitar falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas, pode enganar até mesmo os crentes. Por isso é muito importante, irmãos, vocês lerem a Bíblia e ter intimidade com Deus, para distinguir entre o certo e o errado. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por Deus. Jesus avisou que nos últimos tempos apareceria falsos profetas para enganar, se possível, até os escolhidos. Então vocês têm que ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos. Jesus falou que aparecerão falsos cristos, se possíveis, enganariam os escolhidos. A profecia não se cumpre, mas talvez vocês se perguntem: como saberemos então, irmão Hermes, se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção: não tenhas temor dele. Está escrito lá em Deuteronômio 18, 21, 22. E sim, parece óbvio, mas essa é a primeira regra para identificar um falso profeta. De suas profecias não se cumpre, o profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos por tiverem profecias claras que se cumpriram. O fruto da vida de falso profeta, cuidado com os falsos profetas, com os frutos da vida deles. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Um falso profeta pode falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais de maravilha. Mas por ser um falso profeta, os frutos de sua vida serão ruins. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Como é um caráter do profeta, ele demonstra um fruto do Espírito em sua vida. Ou será que mostra? Mas dos frutos da carne, imoralidade, ira, arrogância, invejas e briga. Um falso profeta também pode ser reconhecido por causar discórdia e promover controvérsia sobre assuntos secundários. Então, meus irmãos, vocês vigiam, louvado seja Deus, porque Paulo nos ensinou: ainda que o anjo dos céus pregue um outro evangelho diferente daquele que nós pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Pois o falso profeta pode parecer muito conveniente com seu caráter, parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta, mas existe um teste, que todo falso profeta reprova o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade, ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando os versículos fora do seu contexto, ignorando parte da Bíblia, acrescentando em outros ensinamentos, sem embasamento bíblico. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, vocês têm que vigiar para não cair nas armadilhas de Satanás.
Nunca os enviei esses profetas. Toda vez foi falando visões falsas do seu próprio coração, da sua imaginação. Não deis ouvido a eles. Então estão fazendo os irmãos entrar em contradição, irmãos. Muita confusão, então cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Vigia, meus irmãos. Não é porque o irmão prega contra brinco, batom, contra o WhatsApp, Facebook, ele é de Deus, não. Tem muitos aí pregando doutrina, mas está como na mão, coração cheio de lepra, orgulho, vaidade, arrogância, soberbo. Não aceita a repreensão de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quantas vezes Deus usou pessoas para me corrigir, eu ouvi, quando eu venho de Deus. Agora, quando é da carne, não. Agora, quando é bem de Deus, Deus já me avisa. Deus fala no meu coração. Então, vocês têm que buscar, irmãos, oração, jejum, ler a Bíblia, sai um pouco desse YouTube, tira o tempo para orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar a palavra, a Deus, evangelizar. Meus irmãos, Deus está chacoalhando a terra, permitindo nós ficar em nossos lares, para a gente se dedicar mais à Bíblia. Oração, jejum e santificado são por dentro e por fora. Não é só por fora, não, é por dentro também. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Deus me deu essa revelação também, forçando essa tese sobre esse espírito do caboclo profético, que está dando falsas visões, falsas revelações para muitos crentes de doutrina. Eles não estão vigiando. E o diabo está fazendo isso para fazer vocês entrar em contradição. Aí para vocês virar alvo de chacota e chocarrice na boca dos ímpios e dos crentes mundanos. Então vocês precisam vigiar, ler mais a Bíblia, irmãos. Filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo, mas muitos têm feito como anticristo. Saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fossem dos nossos, continuaria conosco. Deus está falando, irmãos. Cuidado com esses enganadores. A Bíblia é bem clara dizer, irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Então, se ele não tem a Deus, quem opera em seu coração é Satanás, porque ele não aceita a repreensão, ele vai contra a Bíblia, contra a palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês tomem cuidado. A Bíblia diz sobre esses divisores. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim era um homem invejoso, tinha inveja do seu irmão Abel. Pessoas estão pregando doutrina, mas são cheios de inveja. São oportunistas, estão com obras da carne, como diz Paulo. Querem fama, querem aplauso dos homens, são avarentos por aplauso dos homens, reconhecimento, querem fama. Eles não querem alma. E quando Deus começa a usar os humildes servos de Deus na doutrina verdadeira, eles começam a atacar, começam a xingar, porque o espírito da idolatria está no coração dos seus seguidores. Bodes liderados por lobos estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, meus irmãos, que são como Caim. Louvado seja Deus. E Deus está falando, pelo caminho de Caim foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão era um profeta e caiu. Por causa da prostituição, da avareza e da soberba, e caiu em pecados. Então, meus irmãos, e foi uma grande destruição para ele, veio. E pereceram na contradição de Coré. E esses tais são divisores sensuais, no verso 19. Você pensa que sensualidade é só a saia curta? Faz parte, tem que pegar contra a saia curta, contra a pintura, mas está tendo sensualidade, profanação, adultério espiritual com essas falsas visões, falsas revelações, arrebatamentos que não tem respaldo bíblico, que tem arrebatamentos de Deus, mas com respaldo bíblico. Está sendo o quê? Uma abominação na casa de Deus. Religiões afros, espiritismo, kardecismo, disfarçado de doutrina, trazendo grandes confusões à mente dos cristãos. Então, cuidado, meus irmãos, vocês vigiam. Em mês de março, meus irmãos, eu estava orando a Deus. Porque o espírito do falso profeta quase me enganou também. Quase me enganou, mas Deus foi fiel. Deus usou um profeta quando eu cheguei aqui e eu fui fazer prova com Deus. Você já viu aquela passagem do profeta velho? Tem muito saída no ouvido ao profeta velho. Ele foi lá, entregou a profecia para Jeroboão, lá, e voltou. Deus honrou ele na sua volta. Deus falou assim: não coma, não para, não coma nada em casa de ninguém. Não deu ouvido a ninguém. O que ele fez? Um jovem que viu lá ele fazer aquele sinal e foi lá falar para esse profeta velho. O profeta velho, vamos de encontro com ele. Quando foi de encontro com ele lá,
Ele falou assim, vamos na minha casa, como eu vou dar um alimento para você, pão. Ele falou assim, não, não, não vou. Aí ele falou assim, não, mas eu também sou profeta como você. O anjo do Senhor falou que você podia vir. Aí como viu que aquele homem era homem de Deus, ele acreditou. Olha o espírito do engano como que é. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi e pereceu. O próprio Deus falou com ele, ele desobedeceu e foi estraçalhado pelo leão. E quantos crentes estão sendo dessa maneira? Quantos crentes estão caindo nesses pecados? Porque Deus fala com ele e ele não vigia, fica atando atrás. Não estou dizendo, os anjos são diáconos espirituais, mas irmãos, nós temos que vigiar e ler a Bíblia, para nós não sermos enganados por esses falsos profetas, por esses enganadores. Homens de Deus, tem até homens de Deus, mas estão sendo enganados pelo espírito do caboclo profético, tá? Eles estão profanando a espiritualidade, a santificação espiritual e da alma, embora estão parecendo do corpo. O diabo está deixando a sua alma leprosa. Vocês têm que pedir discernimento para Deus, vocês precisam ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, irmão, não fica só atrás de pregação. Vocês precisam ler a Bíblia. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra. O povo e esses falsos profetas, a igreja primitiva, teve muito problema com eles, com os falsos profetas da época. Porque quando eles não tinham respaldo para confrontar nas escrituras com os apóstolos, eles apelavam pelas suas falsas visões e falsas revelações. É assim que eles fazem. Como eles não têm respaldo bíblico para confrontar na palavra, eles apelam para suas visões falsas e revelações falsas, e muitos estão caindo. Muitos estão caindo. Eu não sou nenhum cessacionista. Não, eu creio nas revelações, creio nas visões, creio até mesmo em arrebatamento, mas com respaldo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam vigiar. O diabo está enganando muitos crentes de doutrina. Esse espírito caboclo profético está causando divisões doutrinárias na mente de muitos. E vocês estão sendo enganados porque estão resistindo ao Espírito Santo. Se resiste o Espírito Santo, Deus se afasta, ele é educado. Ele tem falado, mas tem delirado acerca de questões, de contenda de palavras, cheio de porfias, ruins e suspeitas. Deus manda se afastar, irmãos. Se aparte de todo irmão desordenado, diz a Bíblia. Isso aí estão causando desordenanças. Então Deus, irmão, me deu uma revelação sobre esse espírito maligno. Que ele quase me enganou também, quase me enganou esse demônio. Porque não é o tempo de eu sair da igreja Deus e Amor ainda. E esse demônio veio com uma falsa visão, uma falsa revelação, e Deus permitiu para me ganhar mais maturidade na obra. E eu achei que era Deus e não era. Aí Deus usou um profeta, cuidado, Satanás está te enganando com isso. Não é momento de você sair da igreja ainda não. Eu até argumentei com ele, mas irmão, a igreja está mudando, eu amo, chorei muito, eu amo essa igreja, mas cuidado com você. Se fosse não, fique onde você está aí, varão, Deus vai falar com você. Louvado seja Deus. O que eu fiz? Eu fiz prova com Deus. Fui pro quarto na madrugada e orei. 3 horas de oração, irmãos. 3 horas de oração. Quando ele estava ali em 3 horas de oração, apareceu uma claridade no meu quarto. Um homem de branco. Vi o rosto dele, né? Cheguei a ver o rosto dele, né? Cabelo baixo, não tinha cabelo, era baixo, né? E ele falou comigo dessa maneira, eu achando que era de Deus, achando que era um mensageiro de Deus. Na hora eu tenebreci. Falou assim, meu servo, eu já não te ordenei para você sair dessa igreja, que aí não tem mais a minha espiritualidade, que eu tenho uma outra obra contigo. Sai daí agora mesmo. Não resiste à minha voz, não resiste ao meu espírito. Aí eu falei, Senhor, mas não foi o Senhor que fundou essa obra para nós dar continuidade? Pode vir a luta que for, para nós continuar lutando. Não, mas não tem mais minha graça, sai daí. Quando eu falei amém, irmãos, quando eu falei amém, um clarão no meu quarto mais forte do que o dele. É a mesma coisa quando você está num quarto com a luz acesa, que você abre uma janela e a luz do sol bate e cobre a claridade, e a luz da sua casa perde a força da claridade. Foi a mesma coisa. Uma luz bradou do céu. Eu não vi nada, eu só escutei, nem no meu ouvido, foi dentro de mim uma coisa impressionante, irmãos. Oh, glórias a Deus, glória a Jesus. Uma voz tremenda começou a falar dentro de mim, dentro da minha alma, eu não consigo entender como foi aquilo. E minha carne tremia, meus irmãos, minha carne tremia, e eu suava.
E aquela voz bradou dentro de mim, assim, dentro do meu coração, da minha alma, uma coisa gostosa eu senti, e ele não ouviu, e aquele falso anjo olhando para mim. E a voz de Deus, como trovão, falou: meu servo, cuidado, aí é Satanás, querendo te enganar. Esse demônio causou divisão no céu, ele enganou Balaão, ele enganou Saul, ele enganou Salomão, e quer te enganar também. Repreende-lhe agora com a autoridade que eu te dou, e fica onde você está, que no meu tempo eu saberei o que vou fazer com você e todos os meus remanescentes da minha doutrina. Vocês estão em minhas mãos, guardado por mim. Deus falou dessa maneira comigo, irmãos. E eu falei assim: amém, Senhor Espírito. Falando em Espírito com Deus. Deus falou assim: agora fixa os olhos nesse falso anjo, que é demônio, que é Satanás. Da cabeça aos pés. Eu fiz meio da cabeça até os pés, irmãos. Quando eu olhei nos pés dele, ele tinha um pé felino, com unhas de gato, tudo peludo, vermelhado, e vi um rabo, uma cauda muito feia. E aí Deus se permitiu falar, ele falava pra mim assim, e eu vi, eu falei assim: cala-te, Satanás, eu sei que é você, caboclo profético, aqui não, você não me engana não, Satanás, o Senhor Jesus te repreenda, desapareça daqui agora, sai em nome de Jesus. Naquele momento, irmão, aquele falso anjo, ele se transformou num demônio terrível, com garras afiadas, orelhas pontudas, dentes afiados, olhos parecendo aqueles olhos de tigre, todo peludo, asas de morcego, e ele foi andando para trás. Eu vou te perseguir até o último dia da tua vida, eu não consegui te enganar. E começou a me xingar, a falar tanta coisa. Eu falei: cala-te e saia daqui, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele se rebentou no fogo do inferno, irmãos. Então, irmãos, vocês precisam fazer prova. Quantos obreiros, quantos irmãos fiéis estão sendo enganados por Satanás? Irmãos até que têm igrejas de Deus, mas estão sendo enganados por esse falso anjo. Peço o discernimento do Espírito Santo para vocês não serem enganados, irmãos. Então vamos continuar orando. Então obedeci à voz de Deus. Comecei a chorar. Glória a Deus, aleluia. E foi um grande levante comigo depois de sair, que muitos não estão me entendendo, porque já não tem mais o Espírito Santo, estão até blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos começaram no Espírito, foram homens de Deus que teve revelações de Deus, e até hoje pode até ter revelação de Deus, mas está sendo enganado por Satanás pelas falsas revelações, que está vendo essas confusões para os irmãos e está em contradição. Então vocês têm que ler a Bíblia, irmãos. E eu quero informar os irmãos que está tendo um jejum mundial da última hora de 12 horas de oração e de jejum. E eu quero informar mais os irmãos. Deus me mostrou para todas as sextas-feiras, às 9 da manhã aqui, vai ter um jejum. Vai começar um jejum especial a favor dos irmãos, dos pastores, pregadores de doutrina, contra esse espírito do caboclo profético. Nós vamos orar para Deus dar discernimento aos irmãos, às irmãs, louvar os pregadores, os pastores, para que não venha ser enganado por esse demônio. Louvado seja Deus. Deus falou fortemente comigo, irmão. Foi uma coisa muito forte. Louvado seja Deus. E esse demônio está fazendo os irmãos entrar em contradições de suas visões e revelações falsas. Eles vêm com algumas verdades, mas para enganar e cativar. Então vocês tomam cuidado, irmão. Vocês vigiem. Então nós vamos começar um jejum aqui sexta-feira. Para que é esse jejum? Contra o espírito do caboclo profético. Para que Deus venha libertar os crentes do WhatsApp, do Facebook e das filmagens do YouTube. Deus só permitiu usar o YouTube aqui, irmão, porque as rádios foram contaminadas pelos falsos profetas. Então Deus permitiu aqui, mas quando Deus preparar a rádio para estar pregando mundialmente a doutrina como era antes, eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai permitir nós sair daqui, porque até aqui está se contaminando. Então aqui vocês veem meu canal aqui, que ele é diferenciado, ele não tem propaganda, porque tudo é lícito. Mas é a mesma coisa, não. Tudo é lícito, mas nem tudo não convém. É lícito usar som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque andamos por fé e não por vista. Está escrito na Bíblia, Romanos 10, 17, 2 Coríntios 5, 7. Em Hebreus também 11 também fala, e 2 Coríntios 4, 18 também fala. E Apocalipse 13, foi dada a imagem da besta, para que a imagem da besta falasse.
Então, meus irmãos, tomem cuidado. Então nós vamos orar, porque vai vir a marca literal da besta, do anticristo. Mas muitos estão sendo marcados pela marca espiritual da besta. O diabo está marcando na mente de muitos para o povo aceitar a ideologia dos falsos profetas, que as suas mãos estão compartilhando e aceitando esse aplicativo diabólico e satânico, colocando dentro da igreja. Deus não quer WhatsApp dentro da igreja. Ele não quer no meio dos crentes. Nem televisão, smart, nada. Nada disso. Vocês que têm celular, desative esse aplicativo dessa televisão do celular. Mas, irmão, minha esposa não é crente, o que eu faço? Você vai ter testemunho dentro da sua casa. Porque o primeiro ministério de evangelização é o seu lar. Fica adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família. Você vai ter testemunho dentro da sua casa. Deixa eles assistir. Você não assiste, você vai orar para que Deus liberte eles. Para que Deus faça alguma coisa, Deus vai fazer. Então, meus irmãos, muitos estão delirando acerca de questões. Não dê ouvido, porque lembra daquela revelação que Deus me deu? Sobre os falsos profetas com cabeça de serpente, que persuadiu os crentes se contaminaram, ficaram com cabeça de rã. E esticava as suas línguas contra os irmãos de branco, que tinham uma neblina branca, mas eles não conseguiam, porque o Espírito de Deus está conosco, e o fogo descia do céu e destruía eles. E vocês estão vendo o chacoalho mundial que Deus está dando na terra, tanto nos ímpios como nos crentes rebeldes. Tá vendo? Parou o futebol, parou tudo. Tem pessoa falando que isso aí é do demônio, essa é permissão de Deus. Você acha que o diabo queria que parasse o futebol? As músicas abundando e os bares? O diabo não queria isso não, irmãos. O diabo não queria isso não, o diabo queria continuar matando e roubando e destruindo. Isso é permissão de Deus para que o povo se humilhe. E pessoas sem a direção do Espírito Santo estão falando que é demônio. Não, essa é a mão, não é nem a mão, é só a pontinha do dedo de Deus para que a nação brasileira, o mundo e os crentes se humilhem. Deus está fazendo como fez com Judá. Deus usou Nabucodonosor, um ímpio, para cativar o Judá, porque não deram ouvido à voz de Jeremias, um homem de Deus, um jovem usado por Deus. Jeremias, Obadias, depois no cativeiro Deus levantou o profeta Ezequiel. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia, estude a Bíblia não por meio de teologia, de filosofia, de mestre, não. Você vai ler a Bíblia pelo Espírito Santo. Você só vai ler a Bíblia somente, orar e jejuar e nada mais. Bíblia simples. Tem uma Bíblia de 1948, João Ferreira de Almeida, uma Bíblia simples. Não é Bíblia de estudo, não, Bíblia simples, que o Espírito Santo vai te ensinar. Amém, meus irmãos? Então tá aí essa visão de Deus que Deus me deu e um aviso para os irmãos. E aqui vai começar amanhã, sexta-feira, vai começar, louvado seja Deus, uma oração das 9 da manhã. 9 da manhã o jejum vai até a 1 da tarde. Amém, meus irmãos? E também tem um jejum mundial das segundas-feiras. Esse jejum da sexta-feira é contra o demônio do WhatsApp, do Facebook, das filmagens do YouTube. Porque quantos crentes não são fiel, verdadeiro, que eles até querem se libertar disso, mas não estão conseguindo. Então nós vamos orar por eles. Nós vamos ser bons samaritanos e vamos orar para que Deus liberte eles, dá visão para eles e dá visão para esses pastores, para que nós se unam pregando a verdade de Cristo para o avivamento final. Amém, meus irmãos? Agora quem não der ouvido vão perecer, irmãos. Vão perecer, vão morrer sem salvação, porque coisas piores virão. Meus irmãos, coisas piores virão. Eu via também, meus irmãos, e estou vendo aqui mais uma vez, eu via pessoas com sede por falta de água, mas os fiéis a Deus não vão faltar água. Deus vai dar a solução. Deus está irado, Deus quer humilhação com o povo. E Deus vai chacoalhar muitos líderes que por não ter mais visão de Deus, que contaminaram as fontes de águas vivas de Deus, dos rádios, de transmitir a voz do Evangelho de Deus. Deus vai chacoalhar cada um deles. Já está chacoalhando. Glória a Deus. Então vamos se humilhar. Vai ter o jejum mundial também de sexta-feira das 9, orando, até 1 da tarde. E tem o jejum de segunda-feira. Então, meus irmãos, está aí. E eu quero avisar os irmãos. Glória a Jesus. Essa visão que eu tive agora vai ficar gravado. Foi quarta-feira, 25 de março de 2020. E já vou deixar esse comunicado que a quinta-feira, todas as quinta-feiras, vai ter pregação aqui de doutrina. Então vai ser a oração da sexta-feira, das 9 da manhã, né? O jejum. E também da segunda-feira, das 6 da manhã, o jejum mundial da última hora, do livramento de Deus contra o espírito falso profeta, o discernimento de Deus e a salvação das almas, até as 6 da tarde. E às quinta-feira,
Todos os dias às 9 horas vai ter pregação da doutrina. Inclusive hoje vai ter pregação da doutrina. Hoje às 9 horas da noite vai ter a pregação da doutrina da palavra de Deus. Pregações reveladas pelo Espírito Santo. Irmão, faz tal pregação. Não, eu não sou assim. Pregação aqui, eu não sou garçom. Jesus não é garçom, servir o que o povo quer. Jesus, ele vai trazer a palavra revelada. Debaixo de oração, de jejum, Deus me revelou, eu trago a mensagem. Então o canal vai ser só isso. Amém, meus irmãos? E vocês saiam desse YouTube um pouco. E quando vocês for entrar, entra no Google e fala canal Defesa da Sã Doutrina, já vai direto. Aí muitos falam, irmão, mas quando aparece outras coisas, você está aparecendo outras coisas porque você está digitando e pesquisando outras coisas. Por isso que está aparecendo. Porque se você não digitar e não pesquisar outras coisas, não aparece nada. Então você digita Defesa da Sã Doutrina e vai direto no canal. E se o espírito do anticristo começar a mandar recomendação de canais mundanos para vocês, louvado seja Deus, vocês rejeitam. Vocês põem lá, não tem interesse. E para de ficar vendo essas notícias ímpares, irmãos. Essa notícia sensacionalista, mentirosa, que está trazendo perturbação à mente de vocês. Olha o que a Bíblia diz sobre esses crentes que agora estão vendo reportagem. Essa reportagem mentirosa, que está causando medo no povo também. É Isaías 33, verso 15. Olha o que diz a Bíblia. O que anda em justiça, e o que fala com retidão, e o que arremessa para longe de si o ganho das opressões, e o que sacode das suas mãos todo o presente, e que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Tá vendo? Então fuge também dessas notícias mentirosas. Eu quero deixar aqui uma palavra para encerrar essa mensagem e essa revelação que Deus me deu em Salmo 127 aos fiéis. Irmãos, fique tranquilo que os fiéis que obedecer a Deus serão protegidos. Eu quero ler a Bíblia com vocês para encerrar essa mensagem no Salmo 127. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem, que entre deles a sua aljava não serão confundidos, quando falarem com seus inimigos à porta. Então, meus irmãos, aí está a revelação de Deus, tudo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vocês vigiam, vocês tomem cuidado. Amém? Não uso propaganda, porque a Bíblia diz, não pendais ao jugo desigual com os infiéis, que sociedade a Cristo com Belial, a luz com as trevas, que concordância a Deus com os ídolos. Essas propagandas mundanas de mulher sensual, de bebida, de futebol, de terror, de monstro, de mentiras, não tem. Não tem. Louvado seja Deus. Até aquela postagem que eu coloquei aqui de um demônio aparecendo na TV, que eu coloquei, e o Espírito Santo falou assim, meu servo, tira. Tira, porque você está tendo argumento para os mundanos falar. Eles sabem que é atrever do diabo, que eles estão com a mente corrompida pelo espírito do anticristo. Então eu tirei. Todos sabem. Aqui não tem filmagem, é só som de áudio. Amém? É a fonte de escape que Deus deu, como Deus usou Obadias para levar pão e água para os profetas na caverna, que era perseguido por Jezabel. Deus está usando esse canal por um pouco de tempo. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então continue também a orar pelo seu irmão Emerson Nunes. E fuja desses falsos profetas. Porque se foram de Deus, mas se daqui para frente continuar resistindo, é falso profeta. Pode pregar a doutrina o que for, mas se resistir à revelação dentro da palavra de Deus, é falso. Então, meus irmãos, tomem cuidado. E hoje às 9 da noite, estarei trazendo uma pregação para os irmãos. Eu quero que os irmãos aqui pesquisem aqui no canal. Tem uma pregação que eu fiz, fala sobre o arrebatamento. Isso também sobre o arrebatamento. Irmãos pesquisam, são 2 horas. Irmãos,
Senta com paciência, pega essa pregação. Eu vou deixar o link dela no comentário dessa pregação, vou deixar o link dela aqui no comentário. Vocês escutam com paciência. Louvado seja Deus, que breve eu vou fazer a parte 2 dela. Tudo direcionado, pregado pelo Espírito Santo, viu, meus irmãos? Não tem nada de interpretação de homem, não, é pelo Espírito Santo. Então fique na paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vou despedir é seu irmão Emerson Nunes. Então não esqueça, toda sexta-feira, amanhã, 9 horas, sexta-feira, mais um clamor de jejum, a favor de quem? A favor daqueles crentes, irmãos, que estão querendo se libertar do WhatsApp, do Facebook, da filmagem do YouTube, da besta, né? Nós vamos orar por eles. E vocês entram nessa campanha que Deus vai mostrar para vocês. Deus vai mostrar para vocês. Aleluia. Mas, irmão, que fardo pesado. Fardo pesado é o jugo da escravidão do diabo, do pecado, que escraviza a sua alma e satisfaz a sua carne com o pecado. E no último dia, quando você morrer, a sua alma que paga o preço no fogo do inferno. Isso é jugo pesado. Tem jugo mais pesado, melhor que esse? Zelando da tua alma, meu irmão. Isso que é amor. Aleluia. Então, Deus está falando. Então, ouça aí a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, da verdade, e já sai, irmão. Entra e já sai. Vão ler a Bíblia, vão orar, vão cantar hinos, pega a harpa, canta, põe hinos cristocêntricos. Se você tiver um som na sua casa com CDs de hinos bíblicos, não esses hinos mundanos, hinos da harpa, hinos bíblicos, esses hinos de coral celestial, que fala sobre o santo, sobre os hinos da harpa, coloque esses hinos na sua casa. Amém? E aqueles hinos antigos, das antigas Assembleias de Deus, os antigos hinos da voz da libertação, dito do Evangelho, tem muitos irmãos muito abençoados, coloca. Se você tiver um som na sua casa, CD, coloca eles. E sai um pouco do YouTube, só entra aqui nesses horários que eu tô falando para vocês, eu tô falando para os inscritos do canal. Amém? Que tem muitos aqui que cai de paraquedas aqui no canal, falando que não sabe, causando conflito e confusão. Eles não conhecem o canal, então vocês pesquisam, vê as pregações, vê as mais antigas, para que vocês possam discernir. Amém? E as pregações que eu falei aqui sobre o anticristo, eu estava falando sobre o espírito dele que ia atacar a igreja. Não é a besta, a última. É o espírito dele que já está atuando na terra. Amém, meus irmãos? Só que eu vou fazer uma outra pregação sobre isso. O Espírito Santo vai nos ensinar. Vocês precisam vigiar e ter a direção do Espírito Santo. Porque igreja sem o Espírito Santo, ela não cresce. Não cresce, não adianta, não cresce. Amém? Então fica na paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.